A graça e a paz, amados irmãos. Senhor Jesus está nesse lugar, amém? Eu fico muito feliz, verdadeiramente, quando eu vejo a igreja em obediência ao chamado do Senhor. Eu fico muito feliz quando eu vejo Deus ministrando aos corações e os irmãos, a igreja do Senhor Jesus, abrindo o seu coração, abrindo o seu entendimento para a voz do Espírito. E a palavra do Senhor nos diz que se ouvires a voz do Senhor vosso Deus, não endureçais o vosso coração. Então este ato profético que a nossa irmã Dani, da parte do Senhor, ela trouxe você, meu irmão, minha irmã, você aqui executou a sua fé. E a palavra do Senhor diz que Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então eu creio que esses joelhos que se dobraram aqui na frente, a sua fé, a sua adoração, porque você, assim como Abraão entregou o seu Isaque diante de Deus, você terá galardão, você terá resposta para as suas necessidades, porque você não é desconhecido de Deus. Eu não sou desconhecido de Deus. Éramos, já não somos mais. Nós somos filho do Deus Altíssimo. E Ele, como Pai, Ele, além de velar pela sua palavra e fazê-la cumprir, Ele vai abençoar, Ele vai trazer verdadeiramente o presente, no qual verdadeiramente Ele quer para a sua vida. Muitas vezes não vai ser aquilo que você está querendo, mas com certeza vai ser o melhor para a sua vida. Amém, queridos? Então, nessa noite, nós vamos, de uma forma muito simples, trazer uma palavra simples também para a igreja. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, porque assim Jesus também, quando Ele veio ensinar, Ele trouxe palavras, e palavras simples ao coração dos humildes, dos pequenos, daqueles que estavam quebrantados de coração, dos necessitados, de tantos. E nós éramos assim também, ou talvez nós ainda sejamos assim. E nessa simplicidade de Jesus, Ele ensinou muito, Ele curou, Ele restaurou, Ele trouxe alegria para muitas vidas, para todos aqueles que puderam contemplar a face e a voz do Senhor Jesus. Então, nessa simplicidade, gerou muito poder, e as pessoas receberam através do poder da palavra. Então, nessa noite seja igual, porque Jesus, Ele está aqui no meio de nós. Aqui quem vos fala é apenas um servo, um homem que precisa também dessa voz, que precisa de ouvir a palavra do Senhor. E certamente ela falou comigo primeiro, porque Deus ministrou ao meu coração. Então, queridos, que nesta noite nós possamos abrir o nosso entendimento para a palavra do Senhor, com muita simplicidade, mas com muito poder. Amém, queridos? Existe aqui nessa noite algum visitante? Levanta a sua mão, por favor. Algum visitante? Amém. Uma irmã? Mais alguém? Mais alguém? Só uma irmã? Mais outra irmã? Que glória a Deus. Queridos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Receba da parte de Deus aquilo que você veio buscar nesta noite. E Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus vai falar com você. E certamente com toda a igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu gostaria que os irmãos se levantassem. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, versículo de número 7. Em reverência à palavra do Senhor, logo nós já vamos sentar. Amém, queridos? Os irmãos gostam de Bíblia? Gostam mesmo? Amém. Então nós vamos rodar, nós vamos andar, vamos passear, viajar, transformar, vamos andar um pouco na Bíblia hoje, amém? Mas eu vou ajudar os irmãos. Vou ajudar os irmãos nessa nossa caminhada bíblica hoje, nessa noite, para que nós possamos, na simplicidade, na palavra do Senhor, nós sermos transformados. Eu quero ouvir um amém, quando todos acharem. Amém. Amém. Eu sei que já está no telão, mas vamos ler a palavra do Senhor. E disse-lhe Davi, todos acharam? 2 Samuel, capítulo 9, verso de número 7. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Vou repetir novamente, e tu
de contínuos comerás pão à minha mesa. Amém, queridos? Repete comigo nesta noite, por favor. Eu recebi de Deus um chamado para comer na sua mesa. E a partir de hoje, eu vou comer de contínuo na mesa do meu rei, na mesa do meu Senhor. E Ele é o meu Deus e vai me fartar na sua mesa. Amém, queridos? Posso sentar glorificando o nome do Senhor. Se puder, aplauda o Senhor em nome de Jesus pela sua palavra. Glória a Deus. Seja Ele glorificado, queridos. Amados, esta passagem que muitos conhecem, ou talvez outros não conhecem, da vida de Mefibosete, eu trouxe ela apenas como um plano de fundo, assim, para ministrar aos irmãos, compartilhar a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E assim, a vida de Mefibosete, por ser neto de um rei, do rei Saul, ele recebeu, depois de um tempo, um presente do rei Davi. Aqui é Davi que está falando. Davi está chamando Mefibosete para comer à sua mesa. E houve uma promessa do rei a um homem que ali estava pobre, um homem que estava desamparado, Mefibosete. E ele disse que jamais Mefibosete deixaria de comer na sua mesa. Ou seja, de contínuo, Mefibosete estaria ali para comer à mesa do rei. E assim, eu quero entender que Deus quer isso conosco. Você profetizou na sua vida, porque você declarou a palavra de vitória, que você vai, a partir de hoje, comer na mesa do rei. Amém, queridos? Então, para nós verdadeiramente podermos a todo dia sentar na mesa, nós precisamos de alguns preceitos, precisamos de entender algumas situações, precisamos de saber qual é a nossa condição diante do rei, diante de Deus, e se verdadeiramente nós estamos diante da sua mesa. Por isso tem um tema aí que eu coloquei para vocês, que é uma pergunta. E essa pergunta você vai perguntar agora. Que pergunta é essa? Leia aí, por favor. Ao redor? Você foi chamado para sentar diante da mesa do rei. E qual é a pergunta hoje para mim e para você? Em que mesa, ao redor de que mesa eu estou sentando? Será que eu estou sentando na mesa preparada por Deus para mim? Essa é a pergunta. Então vamos tentar. Enquanto nós pudermos aqui compartilhar a palavra, Deus vai falar com cada um. E se não falar com você, leva a palavra e fala para o seu vizinho. Leva para aquele irmão da outra igreja que talvez a palavra não sirva para você, talvez não sirva para a igreja, porque talvez aqui Deus não queira falar com ninguém. Mas de repente você pode ser boca de Deus na vida de algum outro irmão da outra igreja. Mas eu creio que Deus não erra o alvo. Amém, queridos? Então, eu gostaria sim de colocar uma indagação que muitas vezes eu, vindo para Jesus, estou aqui com Jesus, próximos dos 16 anos, me fiz essa pergunta esses dias. E quando recebi esse convite da parte do nosso pastor para estar ministrando aos irmãos, eu falei, puxa vida, que coisa maravilhosa. Eu estou há uns dias lendo a vida de Davi. Eu tive no meu coração essa vontade de voltar a entender um pouco mais da vida do servo do Senhor. E comecei a ler ali o livro de 1 Samuel. Já estou quase terminando o segundo livro de Samuel, que é esse livro que nós lemos essa passagem. E sei que depois vou ter que entrar lá em 1 Crônicas e alguns Salmos para poder ali conhecer mais da vida do servo do Senhor Davi. E nessa visita, nesse convite que o pastor me fez, Deus falou ao meu coração justamente sobre Davi, sobre essa situação de Mefibosete. E aí a gente pôde orar e Deus confirmar esta palavra no nosso coração. Então, queridos, quando eu me busco em mim mesmo, eu me vejo, Senhor, onde verdadeiramente eu estou na tua casa? O que eu estou fazendo para o Senhor? São perguntas que veio para mim, que eu me perguntei, e que talvez você possa perguntar a si mesmo.
Há quanto tempo você está na casa do Senhor? E você diz, o que eu estou fazendo? Será que eu sou mais um Mefibosete? O que Deus quer de mim que eu ainda não esteja fazendo? O Senhor me chamou para grandes projetos ou para pequenos projetos? O Senhor chamou para que eu ouça a sua voz ou para que apenas profetas venham falar comigo? O Senhor, Ele me chamou para que eu vá à igreja e continue assentado num banco ou eu vá fazer uma vontade maior? Será que é essa mesa que Deus tem preparado para você, tem preparado para mim, a gente ainda não tem entendido, não tem visto, ou não tem comido das delícias do Senhor? Então, nesse tema, queridos, eu esboçando, o Senhor dando algumas passagens bíblicas, por isso eu disse para você, agora você não vai mais ler na sua Bíblia, eu vou trazer as passagens para facilitar. Eu quero falar com você nessa noite da ceia. Mesa, comer na mesa do Senhor é falar de ceia, é falar de banquete, é falar de alimento espiritual, é falar de delícias do Senhor, que Deus, Ele tem para todos os dias da nossa vida, banquetes diante de nós, que o Senhor tem diante de nós uma mesa farta. Mas, muitas vezes nós nos encontramos com algumas situações. A primeira delas já está aí na tela para vocês. A palavra do Senhor diz lá, em Marcos capítulo 6, no verso 21 a 23. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma aos grandes, aos tribunos e os príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias, e dançando agradou a Herodes, e aos que estavam à mesa. Disse então o rei à jovem, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe dizendo, tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Queridos, essa é a ceia dos poderosos. Ali era uma festa na casa do rei de Israel. Era o rei da época. Na época que Jesus veio, na época que João estava ali pregando na Galileia o arrependimento dos pecados. Então, neste momento, nesse dia da ceia, ou seja, uma ocasião oportuna, havia ali uma ceia, ali havia uma reunião de poderosos, de príncipes, não é isso? De governadores e do próprio rei. E nós chamamos essa ceia, a ceia dos poderosos. Nós estamos vivendo uma época muito complicada e conturbada na nossa nação. Não somente na sociedade, mas na nossa nação. Nós passamos por um pleito eleitoral há pouco tempo, eu não vou me deter nesse tema, tá, queridos? Mas nós estamos vendo que as situações que nós estamos vivendo, isso dá conta realmente que os poderosos do nosso país, pessoas, governantes, pessoas que exercem cargos, pessoas que puderam, de uma certa forma, contribuir para que essa situação estivesse agora, do jeito que está, não foram pequenos, não foram pessoas igual eu a você, que puderam colocar esta nação na situação que está. E nós vemos que a situação que está aí, que você, né, está dando conta, isto nos leva a crer verdadeiramente que a mão de Deus está pesando de algumas formas. Muitos aqui elegeram e outros não elegeram a nossa presidente que está aí. Mas não é o caso. O caso é que uma preocupação nossa, uma preocupação da igreja, é que muitos de nós estamos nos envolvendo em coisas erradas. Muitos de nós estamos tomando partidarismo para acusar pessoas, acusar legisladores e governantes. E esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é orar pela nação. Daniel, quando a situação de Israel era pecaminosa, quando era a situação de cativeiro, o que ele fez? Ele levantou a sua voz
para colocar nas redes sociais que toda aquela situação era por causa de um homem e ele julgou aquele homem. Não. Ele pediu perdão por ele e por toda a nação e foi orar. Esse é o papel da igreja, queridos. Enquanto nós estivermos anunciando a nossa indignação e levando a sua insatisfação, falando de homem, falando de mulher, falando dos nossos governantes, nós não estamos levando a nossa situação a Deus. Na verdade, nós estamos levando o nosso julgamento para Deus, o julgamento que nós já fizemos destes homens, que muitos de nós elegemos e que outros não elegeram. Mas nós precisamos, na verdade, como igreja, dobrar os nossos joelhos, porque se está faltando água, se está faltando fome, faltando pão, também faltou lá em Samaria, faltou lá em Israel, foi falta de oração. A igreja, ela tem o papel, ela tem a incumbência de orar e de se calar para não julgar. Amém, queridos? Mas nós vemos que isso é ser de poderosos. Então, as coisas que estão acontecendo em Brasília, está acontecendo com a corrupção, nós vemos que isso é fato. Então, ali naquela ceia, ali havia danças, ali havia prostituição, ali havia adultério, e ali havia os poderosos, que faziam as suas negociatas, os seus projetos, toda a impiedade estava ali. Então nós vemos que as propinas, tudo isso está dentro desse tipo de ceia. E nós estamos muito longe disso, mas nós sabemos que ela existe. Talvez hoje, a situação que nós estamos vivendo, distante dos nossos olhos, mas nós sabemos através da mídia, nós sabemos que isso está acontecendo, são os poderosos. E há uma ceia, só que agora eles já estão começando a pagar por isso. Amém, queridos? Em segundo plano, nós vamos para uma nova ceia, a ceia da caridade. Que ceia é essa? Relata a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 14, do verso de número 12 ao número 14, diz assim: e dizia também aos que tinham convidado, quando deres um jantar ou uma, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e isto seja recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado será no dia da ressurreição dos justos. Amém, queridos? Jesus nos dando um ensinamento aos seus discípulos, que nós não deveríamos dar algo esperando o retorno, esperando a troca, esperando recompensa. Então, quando Jesus exorta aos filhos, é para que nós não vivamos o que nós vemos lá fora, de muitas pessoas fazendo caridade, achando que vai trazer a salvação, fazendo algo para buscar algo de retorno, dando, né? A gente não vai citar nomes justamente para que não haja confusão, mas você sabe do que eu estou falando. Pessoas fazendo a obra da caridade, achando que está trazendo salvação, mas ela, na verdade, o que ela está querendo? Ela está querendo um retorno para si. Ela está trazendo algo de que ela possa contribuir para que seja contribuído, haja um retorno com ela. Ou seja, ela não traz a salvação. Não traz salvação. Ela oferece algo a alguém esperando uma recompensa, porém fará colher frutos, resultados do dia do juízo. Ou seja, diante de Deus, diante do sinédrio, diante do juiz supremo, né, vai aparecer as obras. Mas cadê a fé? Cadê a confissão? Então essa é uma ceia no qual nós devemos ter cuidado. Não devemos dar esperando receber. A palavra do Senhor diz lá em Romanos que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tudo aquilo que fizer a tua mão direita, não saiba a esquerda. Não precisa, queridos. Então, esta é uma outra ceia, a ceia da caridade. Onde há caridade, há amor. E o amor, verdadeiramente, o amor de Cristo, verdadeiramente, você não dá esperando algo em troca. Amém?
Uma outra ceia. A ceia dos que não vieram. Aqui estão os que vieram, amém? Ai, que coisa linda, chocante. Lucas, capítulo 14, verso de número 16 ao 24, diz assim: porém, ele lhes disse, Jesus, em uma das parábolas, porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande, era pequena ceia? Era uma grande ceia, e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. E disse-lhes o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Logo tenho que me hajas por excusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Logo te hajas-me por excusado. Rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: agora sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa esteja cheia, ou seja, a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha. Todos aqueles que o Senhor convidou, que não vieram, não provarão da ceia do Senhor. Terrível isso, não é, queridos? É a ceia daqueles que não vieram. Eles tinham o privilégio, porque foram convidados. E isso, querido, gera exclusão. Gera exclusão no dia da grande ceia, porque você estava próximo de entrar, próximo de comer, foi convidado e não veio. Casos, a gente fica um pouco constrangido de falar, muitas vezes de debater certas situações, e não é com ninguém aqui, tá, querido? Não é com essa igreja, é com a outra igreja lá que você conhece, que eu conheço também. Mas tudo aquilo que você estiver recebendo aqui hoje, fala com aquele teu irmão, fala com aquela tua irmã da outra igreja lá, ajuda ela, tá? Você não precisa, é só eles que precisam. Agora está tendo um jogo, né? Se não me engano, está tendo um jogo, já acabou aí, né? Mas muitos daquela outra igreja, eles não foram hoje para o culto, sabe por quê? Porque o time está jogando. O time está jogando, estão lá festejando, muitos festejando, e ele não saiu de casa, ela não saiu de casa, aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele seu irmão lá da outra igreja. Por quê? Porque o time dele está jogando. Aí ele falou: não vou para a igreja hoje. Hoje eu não vou para a igreja porque hoje é domingo. E domingo o meu time vai jogar. Sabe o que eu vou falar? Eu vou falar para o pastor mudar a hora do culto. Vou mudar o dia do culto, porque domingo não é dia de culto. Domingo é dia do meu time jogar. E eu não vou sair de casa. Você sabe que esse irmão lá da outra igreja, ele não vai, embora ele já conheça Jesus, porque ele conhece o pastor, ele falou que não vai vir para a igreja, ele também não vai entrar na ceia. Se ele não veio, ele não vai, porque ele foi convidado, e ele não vai se fartar. Queridos, não é fácil falar certas coisas para a igreja, mas a palavra, ela é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor nos diz lá em Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, que a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos leva realmente à sua justiça. Então, quando nós vimos para Jesus, Jesus simplesmente não nos salvou
para que nós viéssemos ter uma vida apenas olhando para o céu, esperando o dia da sua chegada, ou esperando o dia da sua vida. Não. Ele falou: ide por todos os lugares e fazei discípulos. Então nós não podemos achar que somente aquele dia que você recebeu a Jesus em seu coração foi suficiente para você. Ele é sim seu único e suficiente Salvador, assim como é meu. Mas nós temos muito que aprender e receber de Deus para levar aos pobres, aqueles que estão ainda em necessidade de ouvir a palavra. Amém, queridos? Então, uma coisa que gera a exclusão é você estar fora da ceia, por não ter participado, por ter escolhido outras situações. E nós debatemos algumas situações, e se repetidas vezes acontece, porque tem uma certa denominação, que a gente não vai falar aqui, e nós somos batistas, nós somos batistãos, né? Recebe muito ensinamento da palavra, mas nós queremos viver como algumas denominações que chega ao sábado, não vou fazer nada. Vou descansar porque eu já trabalhei a semana toda, de segunda a sexta. Agora o sábado não é para trabalhar, o sábado é para descansar. Eu vou descansar. Aí quando chega no domingo, vai querer arrumar a casa, fazer aquele almoço, marcar aniversários, marcar festas. E a casa do Senhor, o alimento, não vem buscar. Isso gera exclusão. Nossos pastores já tocaram muito nesse assunto aqui de aniversários no domingo. Às vezes é triste a gente realmente estar ensinando a igreja, buscando ensinar os irmãos, e a gente vê os convites, né? Nunca é no sábado, nunca é numa sexta-feira, no dia que não tem célula, mas é no domingo. E aquele irmão, com certeza, ele é igual aquele povo de Israel, que ele não veio e levou alguns também, né? Ou seja, quando você não vê que um irmão não está com aniversário, não vem 15. Aí daqui a pouco você vê lá no Face, naquele dia do culto, um monte de pessoas lá comemorando aniversários, festas. É triste, queridos. Eu estou falando isso porque isso gera exclusão. Amém? Uma outra ceia, a ceia do servo inútil. Tanto eu como você, que nós possamos reconhecer que um dia nós iremos para o Senhor e nós teremos uma voz falando para nós quem nós seremos. Lucas, capítulo 17, verso de 7 a 10. Qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: me prepare a ceia, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura não dá graças ao servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Jesus falando: assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos. Servos? Vocês estão aí? Somos servos? Porque fizemos somente o que devíamos fazer. Tudo que você fizer, meu querido e minha querida, isso não é para mérito seu, não é para mérito nenhum, porque não há como comprar a salvação. Toda a obra que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós, isso não tem preço, é impagável. E tudo aquilo que Deus deixou, outorgou para nós como projeto para as nossas vidas, para levar a salvação, tudo que nós fizermos naquele dia, nós ainda seremos chamados de servo inútil. Ou seja, o que nós precisamos é reconhecer que nós somos indignos de honra. Nós somos indignos de honra por meramente fazer aquilo que verdadeiramente nós deveríamos fazer. Deus deixou para nós fazer, o Senhor deixou para nós fazermos, porque os anjos queriam fazer esta obra. Não é verdade, pastor Moisés? Os anjos queriam fazer, porque eles tinham toda a plenitude, toda a condição de fazer. Mas os anjos não pecaram, fomos nós que pecamos. Deus deu essa incumbência e esta capacidade para a igreja do Senhor fazer. Mas quando fizermos, sentirmos alegres, sim, com certeza. Porém, não acharmos digno de honra,
entendermos verdadeiramente que nós fizemos aquilo que deveríamos fazer, e nos alegrarmos sim, mas entendermos que ainda seríamos servos inúteis. Quinta ceia, está lá em João, no capítulo de número 13, no verso 2, lá no 26 e 27 também. E acabada, vocês estão aí, gente? E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Verso de 26. Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. Queridos, todos nós sabemos como Jesus chegou à cruz do Calvário. Houve um delator, sim, houve um delator. Mas havia uma profecia, havia uma escritura para ser cumprido. Jesus, ele veio para cumprir a palavra do Senhor. Mas coube a um homem, esse Judas, que caísse sobre ele esse papel da traição, ou seja, por causa do seu coração. E como se caracteriza essa ceia? A ceia dos traidores. Olha, queridos, se nós poderíamos entrar numa teologia, que não é o caso aqui, mas Judas, ele foi o traidor, mas dentre aqueles outros 11, poderia haver outros traidores, que tinham ali, eles tinham argumentos para trair Jesus, mas não traíram. Ou seja, Judas o fez. E como se caracteriza pessoas traidoras? Como se caracteriza? Está aqui. Eles andam com Jesus, andaram com Jesus, eles se assentaram com ele à mesa, eles comeram e beberam com ele, eles o rejeitaram e o deixaram, e entregaram a sua alma para o inimigo. Irmão Gilson, na igreja ainda tem traidores como Judas? Essa é a pergunta. Talvez você me pergunte isso, mas eu já vou adiantar para você, tá? Querido, eu te respondo da seguinte maneira: como Judas, talvez não, com esse nome, mas com outro nome com certeza. Aqui na igreja também não. Creio que não. Mas lá na igreja onde tem o seu irmão lá, aquele seu colega, com certeza tem. Então, você tem uma incumbência de sair daqui hoje à noite, encontrar esse seu irmão, esse seu amigo. Fala para ele deixar de ser traidor. Fala para ele que muitas vezes ele já deixou de andar com Jesus. Quando ele deixou de ir para a igreja, ele deixou de agradecer a Deus por tantas e tantas situações que o Senhor tirou ele de enfermidade, abençoou ele e a família. Ele andou com Jesus um determinado tempo, esse seu amigo, e agora ele já não anda mais. Ele comeu a ceia, comeu na mesa, andou, assentou-se com Jesus, e agora o rejeitou, agora o deixou. Jesus já não significa mais nada para esse seu amado, esse seu irmão, esse seu amigo. Jesus, ele foi trocado, talvez por aquele time de futebol que eu falei agora há pouco, pelo carnaval, que nós estamos às portas de chegar aí, as danças do mundo, né? Como vimos lá no primeiro tópico, o mundanismo, as danças, as bebidas, que eu não cheguei a comentar, mas faz parte das danças dos poderosos. Então, nós vimos ali esses homens, essas pessoas que andaram com Jesus e agora o rejeitaram. A palavra do Senhor diz que foi: olha, não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. E por que Jesus fez isso? Para ser rejeitado? Não. Ele falou para que o vosso fruto permaneça. Ele nos chamou para que nós fôssemos e dessemos fruto, e o nosso fruto permaneça. Ou seja, Jesus não chamou nenhum filho para rejeitar esse filho, e nem para ele ser rejeitado. Então, eu digo para você que ainda na igreja
Não nessa, novamente. Eu quero afirmar que aqui não tem esse irmão e essa irmã, tá? Mas naquela outra igreja tem. E você tem a incumbência de avisar a ele que ele está sendo um traidor, que ele está traindo aquele que o salvou, que ele está deixando de andar com o mestre, ele está buscando as bolotas, as alfarrobas no mundo. E aí, irmão Justo, o que eu falo para ele? Fala para ele que tem salvação, fala para ele voltar, fala para ele se arrepender. Judas não teve, ele não se arrependeu. Mas aqueles outros que também tinham motivo para trair Jesus, tinham motivo sim, porque o próprio Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Poderia ter negado a quarta, ou antes de negar a quarta, ir lá e entregar Jesus, mas não fez. Então, para esse irmão, essa irmã, há como ainda voltar para Jesus, mudar esse papel de traidor e deixar de ser e ser um filho amado. Amém, queridos? Então você vai levar essa informação para o seu irmão lá? Vai levar? Amém. E se no seu coração você passou por essa situação, por favor, volte. Ainda há tempo. Amém, queridos? Tá fácil? Tá tranquilo? Glória a Deus. Mais uma ceia. João, capítulo 13, do verso de número 4 e número 5. Levantou-se tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Quem foi que se levantou, queridos? Jesus na casa de Simão. Jesus já estava quase próximo realmente para ser ali crucificado, quase para deixar, estava no final desse ministério terreno. Ele pega naquele ato e lava os pés dos discípulos. Por que Jesus fez isso? Para dar ali um grande exemplo, a ceia dos humildes. Porque como ele fez, e o próprio discípulo, Pedro, entendeu que ele sendo mestre, ele não deveria fazer aquilo. Pedro se indignou com Jesus, Jesus, sendo sábio, se indignou com Pedro. E falou, olha Pedro, não Senhor. Pedro falou, não Senhor, não vai fazer isso, não, nunca que eu vou deixar você lavar os nossos pés, o Senhor lavar os nossos pés. Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E não ter parte com Jesus é não ter nada na vida, ter parte com Jesus é ter tudo. Amém, queridos? Então, quando Pedro, Jesus falou aquilo para ele, ele falou, não Senhor, então lava tudo, lava o que o Senhor quiser aí, pé, mão, braço, lava tudo. Então, Jesus estava dando um exemplo ali para que nós fôssemos humildes. Então, ele sendo ele Senhor, ele lavou os pés dos discípulos, daqueles que ele estava ensinando. Essa lição você já conhece, você já ouviu essa pregação muitas vezes. E até que você seja levado para a glória, você vai ouvir ainda, assim como eu também vou ouvir, porque nós precisamos dobrar diante de Deus em humildade. Porque muitos de nós somos arrogantes, sim, irmãos. Muitos de nós achamos que nós não precisamos de mais nada, ou de quase nada. Não precisamos da igreja, não precisamos do pastor, não precisamos de ensinamento, não precisamos. Só queremos a ceia. Sem humildade, querido, nós estamos muito distante da mesa. Não é o servo maior que o seu Senhor? Jesus, ele sendo Senhor, ele se mostrou humilde. E ele quer que nós venhamos ter essa humildade, para que nós venhamos comer à mesa. O exemplo é para que todos nós o façamos. Amém, queridos? A próxima. Amém? Que ceia é essa? Muito bem. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós lemos, quando não esse capítulo, todos os meses aqui nessa igreja. Em todas as outras igrejas denominadas evangélicas, cristãs, né, o Senhor, ele se apresenta diante de nós, e nós como igreja, nós
temos um momento de reverência, mais um momento de referência, de adoração a Deus, que é a ceia. Mas aqui, queridos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava exortando a igreja. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, no verso de número 20, 22, 28 e 29. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer o quê? Quando vos ajuntar em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Por que Paulo está falando isso? Porque ele está falando de um lugar. É a igreja, mas ele não está nem comparando com a igreja. Ele está falando em qualquer outro lugar. Porque da forma que aqueles irmãos, aquela igreja, a igreja de Corinto, estava comendo a ceia, não podia se dizer igreja. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou despreza a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo. Verso de número 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria, não discernindo o corpo de Cristo, que é a igreja. Amém, queridos? Paulo está divertindo a igreja, porque nesse momento dessa carta, ele enviou essa carta à igreja de Corinto, e ele estava, dizem os estudiosos, que ele estava em Éfeso. Ele ficou 3 anos em Éfeso. E lá em Éfeso, na Grécia, ele recebe, na Ásia, ele recebe as informações da igreja de Corinto, as situações que estavam acontecendo lá. E principalmente na ceia, no memorial do sangue e do corpo de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo, ele manda essa carta advertindo a igreja, dizendo que este lugar que vocês estão comendo esse pão, essa ceia, não é a igreja, não pode ser a igreja, é um outro lugar. Porque aí depois ele vai dizer como que deve ser feito. Então, essa ceia é a ceia dos carnais, pessoas que elas chegavam ali para comer, chegavam ali para se deliciar, sem se importar com os irmãos, sem se importar com os outros. Ou seja, havia dissensões na igreja, havia desordem na ceia do Senhor. A falta de discernimento quanto à ceia, ou seja, eles comiam, bebiam, a Bíblia diz até de se embriagar, e eles não estavam fazendo o correto, eles não tinham discernimento do que estavam fazendo. Isso trazia o quê? Doença para o corpo. Isso trazia doença para o corpo de Cristo. Trazia condenação, fraqueza e morte espiritual. Então, queridos, nós precisamos buscar discernimento, porque quando sobe um pastor, um ministro da palavra, e ele traz a palavra de Deus como deveria ser feito, como deve ser celebrado a ceia, você entende, porque você está aberto, o seu coração realmente contemplando aquilo que Jesus fez, você está anunciando a morte e a ressurreição de Jesus. Nós temos que deixar toda a carnalidade de lado. E que carnalidade é essa? Não vai começar a ceia? Nossa, mas está demorando. Nossa, essa palavra está se estendendo. Mas já são quase 8 horas, não começou ainda vai ter ceia. Esse pastor não vai parar de falar. Carnalidade. Colocar hora para o Espírito Santo parar de falar. A segunda-feira está um pouquinho distante, ela vem, com certeza. Mas o juízo também vem. Então, a carnalidade que existia naquele lugar, queridos, ele não pode existir aqui. Se você souber que existe esse tipo de situação na outra igreja, por favor, ajuda o teu irmão a ele não pecar contra o corpo de Cristo. Agora, se você está sentindo que muitas coisas, percebendo que na sua vida muitas coisas não estão acontecendo,
Reflita. Reflita. Porque quando nós estamos falando, buscando a palavra de Deus, quando nós estamos ensinando, querido, não é nada de nós mesmos. Nós queremos a palavra, porque a palavra tem o poder de curar. Ela tem o poder de restaurar, o poder de libertar. Jesus, ele usou a palavra de Deus. Então, nós temos que deixar toda a carnalidade, para que o homem espiritual, a mulher espiritual seja vivificada, e nós possamos verdadeiramente fazer este memorial diante de Deus com muita reverência. Sabendo que uma vez por mês, quando nós fazemos, nós anunciamos a verdade, que Ele viveu, que Ele morreu, que Ele se entregou por nós, mas que Ele ressurreto foi e nos deu a vitória. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos para frente? Qual é a ceia agora? Agora sim a ceia do Senhor. Agora sim, como nós devemos fazer a ceia do Senhor. Eu gosto desse texto que está em Lucas 22, do 14 ao 20, que diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei, mas até que ele se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhes dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém, queridos? Jesus, ele estava dando, assim como nós ouvimos aqui, através da vida dos nossos pastores, que nos abençoa todo mês aqui, como deve ser feito o memorial diante de Deus, porque ele fala, é memória diante de mim. Então, Jesus disse que ele se alegrou muito, ele tinha muita alegria em estar comendo com seus discípulos, ele queria comer aquela Páscoa ali, ele se alegrava por aquele momento, porque ele sabia que era o último, e ele sabia que verdadeiramente ele precisava ensinar como fazer, para que nós viéssemos fazer todo o tempo, e fazer em reverência, anunciando a obra do Senhor. Então, queridos, memorial do sangue e do corpo de Cristo, anunciando a morte e ressurreição do Senhor, porque um dia Ele virá, e nos levará, e nos mostrará a Jerusalém celestial, amém? Quem crê nisso? Então, queridos, vamos nos alegrar diante de Deus, vamos alegrar diante do Senhor, porque o Senhor, Ele está buscando os seus adoradores, que o adorem em espírito e verdade. São esses que o Senhor está buscando. Então vamos deixar toda a carnalidade de lado, vamos deixar tudo aquilo que realmente nos afasta da mesa do Senhor, e vamos comer com Ele à mesa, vamos nos servir, porque o Senhor, Ele tem maná do céu para a igreja. A cada dia, a cada momento, o Senhor verdadeiramente, Ele vai fazer nos ver que nós somos um povo escolhido, que nada nos falta. Amém, queridos? Vamos à frente. Próxima ceia. Meu camaradinho aqui, ele não está querendo cooperar comigo, não. Próxima ceia. A ceia da ira de Deus. Começou a apertar, irmãos. Apocalipse capítulo 19, verso de número 17 e número 18. O apóstolo João, ele na ilha de Patmos, ele teve uma visão e foi levado em espírito, onde ele teve revelações das coisas futuras. E diz aí, no verso de número 19, no verso 17 do capítulo 19, e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Terrível, irmãos? Terrível. Mas olha, lembra lá na primeira ceia, a ceia dos poderosos? Olha aí.
Olha aí o resultado para a vida deles. Olha aí, o que Deus está mandando fazer? Reunindo todas as aves do céu para comer a carne desses. Para que toda carne de reis, de tribunos, dos fortes, daqueles que se assentavam sobre cavalo, mas também, querido, de todo homem livre, de todo servo, de todos aqueles que não foram encontrados na boda do Cordeiro. Todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e seu Salvador. Todos aqueles que não deram crédito. Todos aqueles que foram convidados para a ceia e não vieram. Todos aqueles que foram como traidores. Todos aqueles, haverá um grande banquete. As aves do céu se fartarão da carne de todos. Ou seja, haverá, sim, a extinção da raça humana, segundo as Escrituras. Toda a raça humana, ela será consumida. O juízo do grande Deus. Porque Deus, Ele falou desde Adão com o seu povo. E em Jesus Ele completou a obra da salvação. Mas muitos deram créditos. A palavra do Senhor diz lá no apóstolo João, na carta, no Evangelho de João, que Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele foi rejeitado, e por ter sido rejeitado, Ele não pôde fazer mais nada. As portas estavam abertas? Não, Ele não encontrou porta aberta. Ele abriu as portas, mas quando Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei contigo, entrarei na tua casa, cearei contigo. Mas eles rejeitaram a palavra. Eles rejeitaram o meu Senhor Jesus, que por mim morreu. E que por eles morreram também. Aí, as carnes foram as delícias para as aves do céu. Amém, queridos? Vamos à frente. Aleluia. Ceia das bodas. Apocalipse capítulo 19, no verso 6 a 9, diz assim: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Olha, vai vir verdadeiramente o dia das bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro significa a ceia do Senhor. Ele estará ali, meu irmão, esperando cada um de nós, cada um dos filhos regenerados, cada um dos seus filhos lavados e remidos. E ali não haverá mais pranto, não haverá mais ranger de dentes, não haverá choro, lágrimas, não haverá. Pois o Senhor já acolheu para si. E ali vai ser posta esta mesa, as bodas do Cordeiro. E Ele está chamando a sua igreja, Ele está chamando a sua noiva. E quem é essa noiva? Eu e você. Nós somos a noiva do Senhor. E diz a sua palavra que vai ser manifesta naquele dia o reino eterno de Deus. Vai ser manifesto, ou seja, todas essas coisas passarão. Todas essas coisas que estão aí passarão. A palavra do Senhor não vai passar. Olha que coisa linda, a ceia para os bem-aventurados. Lembra Jesus lá em Mateus capítulo 5, lá no monte das bem-aventuranças, dizendo que nós somos bem-aventurados se fazermos tais coisas? Ou seja, você venceu porque você ficou firme. Você venceu porque verdadeiramente você creu. Você venceu porque verdadeiramente você ouviu o chamado à voz do Senhor. Olha, o Santo de Deus estará com ele na sua glória. Você, o Santo, a Santa de Deus, não é santo de barro não, querido. É o Santo do Senhor.
é a santa do Senhor, o homem e a mulher de Deus. E vai se cumprir naquele dia a justiça de Deus sobre cada um de nós, sobre os santos do Senhor. Naquele dia, queridos, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, ela subirá, porque Ele veio nos buscar. Ele veio para aqueles que o receberam. Ele veio para aqueles que verdadeiramente clamaram: Senhor, Maranata, venha ao Senhor Jesus. O reino do Senhor, querido, não é mais este reino, não é o reino da terra, porque a palavra do Senhor diz que este reino é do maligno. Este reino é do maligno, e nós somos do Senhor, ou seja, nós somos peregrinos nessa terra. Queridos, um tempo atrás, eu ainda ajudando nas células, né? A gente estava ali liderando uma célula e tinha uma irmã. Essa irmã era uma bênção. Ela era uma bênção. E falando a respeito dessa situação, até porque nós estamos falando de ceia, a forma de como cear, a carnalidade na ceia, a ceia que como se portar, né? Se nós somos ou não somos traidores, se nós somos ou não somos humildes, se nós somos ou não somos poderosos. Mas lembrando dessa irmã, estava redigindo essa palavra, fazendo essa montagem, e lembrei dessa situação. E depois, falando assim: Jesus, nunca mais ouvi essa irmã. O que está acontecendo? O que aconteceu? Nós tínhamos a direção da célula, dirigíamos a célula, e quando nós terminávamos a meditação da palavra, quando nós terminávamos ali o ruminar da palavra, nós íamos para a mesa. Sim? Como todos nós vamos para a mesa. Olha que toda célula tem ceia. Olha que coisa linda. Toda célula tem comunhão. Olha que beleza. Está vendo Deus como dá oportunidade para nós? Vamos viver melhor todas as oportunidades de Deus, sim? Então, numa dessas células, né, eu comecei a perceber, comecei a ouvir os irmãos falar também, se queixar da situação, né? E não porque nós também não viéssemos corrigir. Mas nós tínhamos uma irmã que era uma bênção. Ela só queria saber da ceia. Ela só queria saber da comunhão. Na verdade, queridos, ela tinha um problema, com certeza. Mas nós tínhamos a aplicação da palavra, tínhamos louvor, tínhamos oração, mas a pessoa, ela ia para a mesa. Antes de terminarmos a ceia, a pessoa já estava na mesa. Encostava a barriga, sabe, na mesa, e comia, não deixava cair uma fagulha, não caía nada. E não conversava, era igual o Chaves, sabe? O Chaves, quando está comendo lá, ninguém vê. Quando aparece, a câmera aparece e está lá só. Era uma benção, Senhor. Aí que eu fiz, depois de um tempo, falei para os anfitriões: não vamos ter mais comunhão, ninguém traz mais nada. A palavra vai ser só a palavra vai ser o alimento. Vamos parar com toda a comunhão. É oração, todo mundo se despede, vamos embora. Na outra semana, claro, né? Cadê a ceia, irmã? Né? Cadê a ceia? Não tinha. O Gilson mandou cortar. Mandei cortar mesmo. A pessoa parou de ir para a célula, parou de vir para a igreja. Aonde está? Não sei. Orei a Deus: Pai, eu tenho culpa nesse sangue. Deus colocou paz no meu coração, irmãos. Deus colocou paz. Que você possa ter paz no seu coração, querido. Meu querido líder, meu querido ministro e ministra. Quando você está cuidando de pessoas, que tem pessoas que não querem nada com Jesus. Que tem pessoas que não querem nada com mudança. De pessoas que querem comer na ceia, pastor. Quer comer na ceia, mas não quer contribuir, não quer aprender, e só quer a ceia. Não quer Jesus, quer a mesa, quer ir para o céu, mas não quer compromisso. Então, queridos, não faça o que fez essa irmã, porque eu verdadeiramente não sei onde ela está.
Não sei, ela sumiu. Deixou de ir porque não tinha mais comida. Um certo rei, nós já estamos para finalizar. Um certo rei, de uma terra muito distante, de um reino muito distante, ele tinha um filho. Ele outorgou a este filho um mandato. Chegou ao seu filho dizendo: meu filho, você é o meu herdeiro, e esta cadeira que está aqui, onde eu estou assentado, brevemente será tua. E esta cadeira, meu querido filho, ela está sendo preparada, mas eu preciso que você faça uma obra, eu preciso que você vá a um lugar distante, e nesse lugar distante, você vai ter um tempo, e você vai ali fazer algo. Esse filho, ouvindo as palavras do seu pai, disse-me: sim, meu pai, eu irei. Outra coisa, meu filho, você vá neste lugar que está preparado, e você vai ali ensinar a esse povo tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que há é desse governo, todas as leis desse governo. Mas antes, quando chegar lá, vou te dar algo que está nessa bolsa, você leve. E quando você chegar nesse reino, a primeira coisa que você fazer lá, a primeira coisa que você vai fazer nesse reino, é cavar um buraco no chão. Abrir esse alforje e tirar de dentro e colocar nesse buraco e tapar. Não abra, meu filho, até que você chegue a esse reino, não abre. Porque assim como você é precioso para mim, por ser meu único filho, o herdeiro de tudo que eu tenho, o que está aí dentro também é muito precioso para mim. Esse presente que eu estou te dando é para que você vá e faça segundo o que eu estou te ordenando. O filho saiu e foi-se. Aquele pai também outorgou que fosse trabalhadores daquele lugar, muitos trabalhadores acompanhassem o seu filho para ajudar, muitos trabalhadores para ir ali, estar no conselho do seu filho. E o seu filho foi somente com aquele alforje em sua mão, não sabendo o que tinha ali dentro, só sabendo o que tinha que fazer. Chegado o lugar, aqueles trabalhadores e o filho do rei abre aquele alforje e vê algo que a princípio deixou ele perplexo. Meu pai me mandou uma semente. Ele tirou, era apenas uma semente. E ele lembrou-se daquilo que o pai tinha dito: quando chegar nesse lugar, abra uma cova e coloque o presente. Assim ele fez. Ele abriu aquele buraco na terra e colocou aquela semente. Ali ele entendeu que algo ia acontecer. Fechou aquele lugar. Por se tratar de uma semente, ele regou aquela semente e saiu. E andou para fazer tudo aquilo que o pai tinha outorgado a ele. Todo o ensinamento, fazer aquele povo, aquele lugar conhecer a sua lei. E assim ele o fez. Chegando um momento, na sua trajetória, ele voltou. Aquele filho voltou àquele lugar. E quando ele chegou, ele viu que já tinha algo brotado. Aí ele se alegrou e colocou mais água. Ali ele regou, ele amou, ele ficou próximo daquilo ali por determinados dias. E aí ele continua a sua obra, saiu daquele lugar. Num determinado tempo, ele passa por aquele lugar novamente, à beira da estrada, onde estava aquela mudinha, que quando ele olha já é uma árvore, já é algo maior. Ele se alegrou mais ainda. E aí ele ficou mais um tempo naquele lugar. E ali ele regou, ali ele cuidou. Aí ele já viu transformação e saiu.
novamente, porque ele ainda tinha obra para fazer. Num determinado tempo ele volta novamente, e quando ele vê uma árvore. Ele já vê uma árvore grande, uma árvore frondosa e flores. Um cheiro gostoso de flores. Como ele se alegrou, esse filho se alegrou, falou, vai dar frutos. Que lindo, que obra. E aí ele saiu, e quando ele voltou, novamente aquela árvore estava sem as flores, mas também não tinha frutos. Quando ele voltou, ele se decepcionou, porque quando ele saiu, no seu regresso, ele tinha uma convicção de que quando ele voltasse, os frutos estariam na árvore. E muito ele se decepcionou, muito ele se entristeceu. E ele cortou esta árvore. Ele decepou esta árvore, porque nada mais poderia fazer esta árvore. Assim, queridos, somos nós. Esta árvore somos nós, cada um de nós. O amor do Senhor sobre as nossas vidas, o Rei é Deus, o Filho, você já entendeu, é Jesus. A semente preciosa é cada um de nós, eu e você. Nós somos esta semente preciosa, no qual Deus enviou o seu único Filho, e miríades de anjos para estar ao nosso lado, para nos guardar. E o Senhor plantou no nosso coração o seu amor. Nós entendemos que nós fomos cuidados pelo Senhor. Começou a brotar algo dentro de você. Todas as noites vinha o orvalho da noite para nos alimentar. O sol, todos os dias, para nos alimentar. Esta árvore. A palavra do Senhor, o amor dos irmãos, o amor da igreja, o amor de Jesus. Todos os dias em nossa vida. E um dia, quando Jesus veio buscar o alimento, quando ele estava passando para ver a obra em minha vida, os frutos que eu dei, os frutos que você deu, não havia frutos, e ele se decepcionou. Que em nome de Jesus, que pela sua misericórdia, nós não sejamos esta árvore, nós não sejamos esta árvore que foi cortado para a decepção do nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos?